Queridos alunos de estatística, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante dentro da estatística, que são pesquisas estatísticas. O que são pesquisas estatísticas? Elas fazem parte de estudos científicos, são utilizadas para analisar, compreender características de uma população, obter dados sobre algum assunto e testar hipóteses. Então, é uma pesquisa que utiliza-se de métodos estatísticos. Todas as áreas do conhecimento podem ser beneficiadas pelos usos das pesquisas estatísticas. Na verdade, em todas as áreas, sejam elas de números ou não, todas as áreas elas fazem uso de recursos estatísticos para realizarem as suas pesquisas. E por isso ela é tão importante. Bom, então, para realizar uma pesquisa, primeiro nós precisamos ter um tema. Para a escolha do tema, o pesquisador ele deve desenvolver genericamente, esse tema. Isso é anunciar a ideia básica da pesquisa. Então, o tema é a ideia básica da pesquisa. Em linhas gerais, ele deve responder o que será estudado. Então, o tema é aquela coisa geral mesmo do que será estudado. Por exemplo, mulheres no mercado de trabalho. O objetivo. Então, toda pesquisa ela tem um objetivo. O que é esse objetivo? É o que você pretende atingir com sua investigação. Então, toda pesquisa ela tem que chegar a algum lugar. Você não pode fazer uma pesquisa porque você está fazendo. Não sei. Não. Você tem que ter um objetivo, Então, qual que é o objetivo geral? É o que, em geral, o pesquisador ele quer atingir. Então, por exemplo, analisar os desafios e as implicações geradas pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho. É um objetivo geral. Mas você precisa também especificar, é aí que entram os objetivos específicos. Você precisa especificar melhor o seu objetivo, como você vai atingir esse objetivo. Então, para detalhar como ele vai atingir, vem os objetivos específicos, que são as etapas do trabalho a serem realizadas. Para descrever os objetivos específicos, o pesquisador ele deve utilizar os seguintes verbos, não apenas esse, mas em geral nós vemos muito esses verbos: conhecer, identificar, levantar, descobrir, investigar, caracterizar, descrever, esses verbos aqui. Então, como exemplo de objetivos específicos, analisar dados relativos à participação das mulheres no mercado de trabalho, investigar as dificuldades encontradas pelas mulheres na inserção no mercado de trabalho, identificar fatores que levam ao preconceito contra a mulher no mercado de trabalho, analisar as implicações geradas pela mulher em sua inserção no mercado de trabalho. Então, seriam alguns exemplos, no mínimo 3 objetivos específicos, para a sua pesquisa. Bom, e aí nós temos alguns tipos de pesquisas. As pesquisas, elas podem ser de levantamento ou experimental. Levantamento, no caso do levantamento, na coleta e análise de dados, não há manipulação dos dados, apenas observação ou medição dos dados. Então, você já tem dados prontos e você não vai manipulá-los, modificá-los, Você vai apenas observar aqueles dados e utilizar eles já prontos. Na pesquisa experimental, a coleta e a análise de dados ela é feita a partir de experimentos feitos com determinada amostra. Pode ser pessoas, animais, objetos. Então, na pesquisa experimental, você tem que fazer um experimento para obter os seus dados. Por exemplo, um experimento com plantas, Então, você vai pegar ali, você vai fazer todo o experimento, a partir dali você vai obter seus resultados, etc. Bom, os dados, eles podem ser primários ou secundários, O que são os dados? Eles são as informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. Os dados primários, eles são dados novos, que não foram ainda modificados. Eles podem ser obtidos por meio de experimentos, entrevistas ou pesquisas, Então, quando os dados são novos, que eles ainda não foram modificados, eles são primários. Quando os dados, eles já são existentes, eles são secundários. Então, são dados obtidos por meio de informações já existentes,
Então, como exemplo de dados secundários, podemos citar pesquisas bibliográficas. Então, você vai tirar, por exemplo, conclusões a partir de pesquisas que já foram feitas. Então, são dados secundários. E a coleta de dados? A coleta de dados é a forma como os dados chegarão até o pesquisador, né? Então, como eu vou coletar meus dados? É necessário seriedade na coleta de dados, pois essas informações irão determinar o andamento do estudo. Então, você não pode coletar uns dados e fingir que coletou. Você tem que efetivamente fazer a coleta, né? A coleta, ela pode ser feita através de instrumentos como entrevistas, questionários, pesquisas de mercado, dentre outros. O próximo passo é o tratamento desses dados. Como que você faz o tratamento? O que é o tratamento? É a forma como os dados eles vão ser analisados, né? Então, vão ser tratados, por isso que é o tratamento, né? Então, após a coleta dos dados, o pesquisador ele deve selecionar as informações e fazer a codificação, tabulação, análise e interpretação dos resultados. Então, primeiro é a seleção dos dados. Você vai escolher aquelas informações que são relevantes para o andamento da pesquisa. A partir do que você tem, você vai selecionar os dados. A codificação é a organização e a categorização desses dados. Você precisa organizar esses dados que você obteve. Na tabulação, os dados eles vão ser sintetizados. Então, primeiro você organizou, agora você vai sintetizar para você visualizar melhor e compreender esses dados. Então, para isso, você pode utilizar gráficos, você pode organizar as informações que você obteve em tabelas, né? Ou outros instrumentos, tudo isso para que você consiga sintetizar esses dados e ver em que eles vão resultar. Na etapa da análise, o pesquisador ele vai interpretar esses dados. Então, você já organizou tudo direitinho, já tabulou? Agora, você vai organizar esses dados para obter as respostas aos questionamentos da sua pesquisa. E na conclusão é a etapa final, onde o pesquisador ele vai trazer à comunidade acadêmica as respostas da sua pesquisa. É ali que você, depois da sua análise, você vai concluir o que efetivamente a sua pesquisa trouxe de resposta, né? Quais foram as respostas à sua pergunta inicial quando você iniciou a sua pesquisa? Bom, então esse site foi um site que eu utilizei para a elaboração desse conteúdo. Convido vocês a estarem dando uma olhada. Então, tá, pessoal? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.